Parte 2, capítulo 3. Grant guiava seu caminhão pela cidade, o veículo imenso desacelerando para fazer curvas fechadas nos cruzamentos mais movimentados. Grant? Sim. Vasculhei o saco de papel branco em busca de migalhas, mas não encontrei nenhuma. Não quero ver Elizabeth. E daí? Como o álamo branco, sua resposta era vaga. E daí o quê? Se não quer ver Elizabeth, não vá vê-la. Ela não vai à fazenda? Não me visita desde o dia em que você foi com ela, e isso faz o quê? Quase 10 anos. Grant olhou pela janela em direção à água e eu não conseguia ver seu rosto. Mas, quando voltou a falar, sua voz beirava a raiva. Elizabeth não foi nem ao enterro de minha mãe. Mas você acha que ela vai aparecer hoje só porque você está aqui? Ele baixou a janela e o vento se tornou um muro entre nós dois. Grant e Elizabeth não tinham contato. Ele me dissera isso quando nos encontramos na lanchonete, mas não acreditei que fosse possível. Ele devia saber a verdade e, se sabia, o que o impediria de contá-la a Elizabeth. Tentei pensar em uma explicação durante o resto da viagem, mas, quando ele parou diante do portão de metal trancado, ainda não tinha encontrado nenhuma. Ele saiu para abrir o portão, então voltou para o veículo e entramos. A visão das flores interrompeu minhas reflexões. Saltei do caminhão e me ajoelhei no chão. Deveria haver uma cerca delimitando a propriedade em algum lugar, mas ela não estava visível e as flores pareciam se estender a perder de vista. Uma placa de jardim com um nome científico que não reconheci indicava o gênero e a espécie da planta mais próxima. Levei punhados das pequenas flores amarelas ao rosto como se descobrisse água depois de muitos dias no deserto. O pólen se grudou nas minhas bochechas e pétalas caíam pelo meu peito, pela barriga e pelas coxas. Grant riu. Vou deixar você sozinha por um tempo, falou subindo no caminhão. Quando tiver terminado, vá para trás da casa. O veículo levantou poeira enquanto sacolejava pela entrada. Eu me deitei no chão entre as fileiras de plantas, sumindo de vista. Encontrei Grant atrás da casa, sentada em uma mesa de piquenique, castigada pelo tempo. Em cima da mesa havia uma caixa de bombons, 2 copos de leite e a lista de definições que eu lhe dera pela manhã. Sentei-me de frente para ele e indiquei a folha de papel com a cabeça. Então, qual o problema? Pegando a caixa de bombons, analisei as opções. Chocolate preto, em sua maioria, com nozes e caramelo. Exatamente o que eu teria escolhido. Grant correu o dedo pelo papel, parando em uma linha e cutucando uma palavra que eu não conseguia ler de cabeça para baixo. Avelã, declarou. Reconciliação. Por que não paz? Por causa da história da família Betulaceae, por séculos dividida em duas, Betulaceae e Corilaceae. Faz pouco tempo que foram reunidas como subgrupos de uma mesma família, expliquei. Reconciliação. Grant baixou os olhos para a mesa e eu conseguia notar, pela sua expressão, que ele já conhecia a história. Nunca vou vencer você, não é? Você sabe que não, falei. Foi para isso mesmo que me trouxe aqui, para tentar? Ele olhou para a casa e depois para as plantações ao longe. Não, admitiu, não foi para isso. Então pegou um punhado de chocolates e se levantou. Coma o chocolate. Volto num instante e depois vamos dar um passeio. Tomei meu leite. Quando Grant voltou, trazia uma velha câmera fotográfica em volta do pescoço, preta e pesada, com uma alça bordada. Parecia pertencer à era vitoriana, como a linguagem das flores. Ele tirou a câmera do pescoço e a entregou para mim. Para seu dicionário, falou, e entendi na mesma hora. Eu criaria meu próprio dicionário e as flores dele ilustrariam as páginas.
Faça uma cópia para mim, assim nunca haverá um mal-entendido entre nós. Isso tudo já é um mal-entendido, pensei, pegando a câmera. Eu não ando de caminhão com rapazes, nem me sento com eles em mesas de piquenique para comer chocolate. Não tomo leite enquanto converso sobre famílias, seja de flores ou de gente. Grant saiu andando e eu o segui. Ele me conduziu até uma estrada de terra que se estendia para o oeste. O sol estava se pondo atrás dos morros mais adiante. O céu estava indeciso, alternando-se entre cor de laranja e azul atrás das nuvens carregadas que se aproximavam trazendo uma promessa nervosa de chuva. Abracei meu próprio corpo com força e me mantive um passo atrás dele. Grant apontou para a esquerda em direção a uma longa fileira de galpões de madeira, todos fechados a cadeado. Tinham um negócio de flores secas ali, explicou-me, mas ele o havia fechado depois que sua mãe ficara doente. Grant não dava muita importância para as coisas que já não estavam vivas. À direita havia uma vasta extensão de estufas iluminadas, longas mangueiras saindo de portas entreabertas. Grant se aproximou de uma delas e a abriu para que eu passasse. Entrei na estufa. Orquídeas, disse ele, gesticulando para prateleiras de vasos com estacas de madeira. Ainda não estão prontas para venda. Não havia um só botão à vista. Saímos dali e continuamos seguindo o caminho que subia um morro e descia do outro lado. Em algum lugar, depois das plantações de flores, começava o vinhedo. Mas a linha que separava as propriedades estava longe demais para ser divisada. Mais adiante, a trilha contornava as estufas e voltava por campos não cultivados até nos deixar outra vez em frente à casa. Grant me conduziu por um declive até um jardim de rosas. Era pequeno, bem cuidado e parecia pertencer à casa e não à fazenda. A mão de Grant roçou a minha enquanto caminhávamos e me afastei um passo. Você já deu uma rosa vermelha para alguém? Perguntou ele. Eu o encarei como se ele estivesse tentando me forçar a engolir um monte de dedaleiras. Rosa marroquina, murta, cravina, insistiu ele. Confissão de amor? Amor? Amor puro? Perguntei, para me certificar de que concordávamos com as definições. Ele assentiu. Não. Peguei um botão cor-de-rosa claro e arranquei as pétalas uma de cada vez. Faço mais o tipo cardo peônia manjericão, falei. Misantropia, raiva, ódio, disse Grant. Virei as costas para ele. Você perguntou, retruquei. É um pouco irônico, não acha? Indagou ele, olhando para as rosas à nossa volta. Estavam todas abertas e nenhuma era amarela. Você está obcecada com uma linguagem romântica inventada para que amantes pudessem se comunicar e usá-la para espalhar a hostilidade. Por que todas as roseiras estão em flor? Perguntei, ignorando sua observação. Já estava tarde para rosas naquela estação. Minha mãe me ensinou a podar todas elas na segunda semana de outubro. Assim sempre teríamos rosas para o dia de ação de graças. Você faz o jantar de ação de graças? Perguntei, olhando na direção da casa. Mesmo depois de todos aqueles anos, a janela do frontão ainda estava quebrada. Alguém tinha posto uma chapa de compensado atrás dela. Não, admitiu ele. Minha mãe costumava fazer quando eu era mais novo, antes de começar a passar a maior parte dos dias na cama. Mas eu sempre podava as rosas como ela tinha me ensinado, na esperança de que ao vê-las da janela do quarto, ela tivesse vontade de voltar para a cozinha. Só funcionou uma vez no dia de ação de graças antes dela morrer. Agora que ela se foi, continuo por hábito. Tentei lembrar se o dia de ação de graças já havia passado ou se seria na semana seguinte. Não prestava muita atenção aos feriados, embora, trabalhando com flores, fosse difícil ignorá-los. Ainda devia estar por vir, pensei,
Quando levantei os olhos, Grant estava me encarando como se esperasse uma resposta. O que foi? Perguntei. Você conhece sua mãe biológica? Balancei a cabeça. Ele começou a fazer outra pergunta, mas eu o interrompi. Sério, não perca seu tempo perguntando. Sei tanto a respeito dela quanto você. Eu me afastei e me ajoelhei no chão, levando o visor da câmera ao olho. Tirei uma foto desfocada de um tronco velho e nodoso e da superfície de raízes profundas. Ela é manual. Você sabe usar? Fiz que não com a cabeça. Ele indicou os botões e mostrou o seletor, usando termos de fotografia que eu jamais ouvira. Eu só estava prestando atenção à distância dos seus dedos em relação à câmera, pendurada em meu pescoço. Sempre que ele chegava perto demais do meu peito, eu recuava um passo. Tente, disse Grant quando terminou de explicar. Ergui a câmera novamente e girei o anel de foco para a esquerda. Uma flor cor-de-rosa deixou de ficar borrada para se tornar irreconhecível. Para o outro lado, corrigiu-me ele. Voltei a girar o anel para a esquerda. O som de sua voz, perto demais da minha orelha, fez com que eu me arrepiasse. Sua mão se fechou sobre a minha e nós giramos o anel juntos para a direita. As mãos dele eram macias e eu não sentia a minha pele queimar onde ele me tocava. Isso, falou, agora sim. Grant levou minha outra mão até a parte de cima da máquina e pressionou meu indicador sobre um botão de metal redondo. Meu coração parou e voltou a bater em seguida. A lente abriu e fechou com um clique. Grant recolheu as mãos, mas não baixei a câmera. Não confiava em meu próprio rosto. Não sabia se ele veria alegria ou ódio em meus olhos, medo ou prazer escrito nas minhas faces vermelhas. Não sabia o que estava sentindo, apenas que estava sem fôlego. Gire o filme para tirar outra foto, disse ele, mas não me mexi. Quer que eu lhe mostre como é? Recuei um passo. Não, falei, já chega. Muita informação para um dia só? Perguntou Grant. Sim, concordei. Tirei a câmera e entreguei para ele muita informação. Fomos andando de volta para casa. Grant não me convidou a entrar. Foi direto para o caminhão e abriu a porta do carona, estendendo a mão para mim. Depois de hesitar por um instante, eu a agarrei. Ele me ajudou a subir e fechou a porta. Seguimos de volta para a cidade em silêncio. Começou a chover, fraco a princípio, mas depois de forma tão violenta e inesperada que não era possível enxergar nada. Carros paravam no acostamento para esperar a tempestade amainar, mas ela só piorava. Era a primeira chuva forte daquele outono e a terra se abriu para ser regada depois de uma longa espera, liberando o aroma característico. Grant dirigia devagar, guiado mais por sua memória do que pela visão da estrada. A ponte Golden Gate estava deserta. A água espirrava da baía e caía do céu com a mesma intensidade. Imaginei-a invadindo o veículo, o nível subindo acima dos nossos pés, joelhos, barrigas e pescoços enquanto seguíamos viagem. Nervosa com a ideia de revelar onde ficava o apartamento de Natália, pedi que Grant me deixasse em frente a Bloom. Ainda estava chovendo quando ele parou diante da loja. Não sei se acenou para mim. Não conseguia enxergá-lo através da água que escorria pelo para-brisa. Quando abri a porta, Natália e sua banda estavam montando os instrumentos. Eles me cumprimentaram com acenos de cabeça enquanto eu subia as escadas. Tirando as chaves da mochila, abri minha portinhola, entrei engatinhando no quarto e me enrosquei no chão. O carpete felpudo absorvia a água das minhas roupas encharcadas, e o mundo inteiro estava molhado, azul e frio. Eu tremia com os olhos arregalados. Naquela noite não conseguiria dormir.